Olá. O recente assassinato da juíza Patrícia Scioli, em Niterói, no Rio de Janeiro, lança holofote sobre uma situação que não é nova no país. Agentes públicos que enfrentam crime organizado são constantemente submetidos a ameaças de morte e, em muitos casos, essas ameaças se concretizam. Agora o Senado estuda um projeto para minimizar esse problema. O autor, senador Pedro Táxi, nosso convidado para este programa Argumento. Senador, muito obrigado por conversar com a gente. Esse é um drama que, aliás, o senhor conhece na própria pele, foi procurador, muito tempo teve sua vida e de sua família ameaçada. Como é que o senhor propôs? Que solução é essa para ajudar a minimizar um drama como esse? Sim, nós temos que entender que o servidor público, no instante que ele está a exercer a sua função, ele está a exercer uma função representando o Estado nacional, o Estado regional e o Estado municipal. Isso significa dizer que ele exerce parcela da soberania do Estado. Muito bem, qualquer vida é importante. Todas as vidas são importantes. No entanto, como eu disse, o servidor público está exercendo o papel de Estado. Eu, como Procurador da República, eu tinha a designação do Procurador-Geral da República para realizar júris federais em razão da morte de servidores públicos federais em razão do exercício da função. Auditores da Receita, policiais rodoviários federais, policiais federais, juízes, mortos em razão do exercício da função. Aqui no Senado, o senador Paulo Paim, na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, ele realizou uma audiência pública para debater esse tema no final do mês de maio. O senador Aníbal, do Acre, ele também requereu na Comissão de Constituição e Justiça uma audiência pública para debater este tema com magistrados, auditores da Receita, para que nós, aqui no Senado, pudéssemos avaliar e saber efetivamente o que está a ocorrer nas ameaças a estes servidores públicos. Já tem tempo que o Senado vem tentando dar essa resposta. Sim, né? Desde o mês de abril. Em razão destas audiências e também da experiência minha, como a senhora bem disse, nós apresentamos ainda no mês de maio, no dia 5 de maio, um projeto de lei aqui no Senado que levou o número de 276. Este projeto de lei, ele foi votado na Comissão de Constituição e Justiça e aprovado de forma terminativa. Isso significa que agora ele vai para a Câmara dos Deputados. O que fala esse projeto? Nós criamos um crime de quadrilha ou bando para a prática de crimes contra servidores públicos, contra funcionários públicos, em razão do exercício de sua função, como policiais, promotores, magistrados, auditores da Receita, auditores do trabalho, servidores do Senado que porventura estejam a exercer a função em uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, senador, trocando em miúdos, o que isso muda num cenário que a gente tem, por exemplo, hoje? Uma juíza está julgando já uma quadrilha ou muitas quadrilhas e é assassinada, alvejada com dezenas de tiros. Nesse caso, essa quadrilha já não poderia ser enquadrada como quadrilha? Não, já poderia ser enquadrada como quadrilha ou bando. No entanto, a pena é 1 ano de reclusão. 1 ano. Você tira a vida de uma juíza, ou pode ser de um outro ser, não interessa a função, todas as vidas são importantes. 1 ano. Este projeto aumenta a pena para de 3 a 6 anos. Isto resolve? Lógico que não resolve. Isto ameniza o problema. De que maneira? Nós precisamos de outros instrumentos para evitar que o crime ocorra. Por exemplo, aqui no Senado existe em tramitação um projeto que cria uma agência própria, uma polícia própria para fazer a segurança de magistrados, auditores, membros do Ministério Público no exercício da função. Por que isso? Porque eles estão exercendo função de Estado. Isto existe no mundo todo, não é só no Brasil. Você perguntou e eu respondo de forma objetiva. Isto não resolve o problema, não resolve, mas nós estamos buscando caminhos para resolver problemas como esse. O senhor me contava antes da entrevista que hoje a lei brasileira tem também uma outra falha. Muitas vezes se localiza uma conversa entre, por exemplo, 2 pessoas falando sobre a possibilidade de um assassinato. E, no entanto, pouco pode ser feito contra essas pessoas porque nada de concreto foi realizado por elas. Se 2 pessoas estiverem numa comunicação telefônica, essa comunicação for gravada, for monitorada, estiverem ali projetando o atentado contra a vida de um juiz, de um auditor, de um promotor, isso não é crime. Você
cogitar a morte de alguém não é crime. Planejar essa morte não é crime? Não é crime. Aqui no Brasil nós não temos um crime chamado conspiração para a prática de crimes. No Brasil você é criminalizado a partir do início da execução, não a cogitação. Eu posso pensar em cometer um crime, eu posso conversar em cometer um crime, eu não posso ameaçar quem quer que seja, mas numa conversa isso é feito. É bom que não se faça, né? Mas no Brasil nós precisamos melhorar a nossa legislação. Inclusive, eu fui eu requeri aqui à mesa do Senado a constituição, a criação de uma comissão especial de juristas para que nós possamos discutir um novo Código Penal. O nosso Código Penal é de 1940, a parte especial dele, que estabelece os crimes, homicídio, artigo 121, furto, artigo 155, é de 1940. Nós precisamos que um grupo de juristas faça a adequação deste Código Penal com a nova realidade que nós vivemos. Crimes como este, conspiração, terrorismo. E por quê? A realidade de 1940 era uma realidade diversa daquela que nós vivemos hoje.